Melquisedeque abençoou Abraão. Além de um sacerdote, era um rei, um anjo, ou o próprio Cristo em uma visão antes de sua vinda ao mundo. E o mais importante, por que isso é tão relevante para nós hoje? Qual lição vamos aplicar hoje com esta história? O que a Bíblia realmente quer nos revelar ao mencioná-lo? Será que sua história esconde mistérios espirituais que podem mudar nossa fé e nosso caminhar com Deus? Se você já pensou sobre isso ou se nunca pensou, esteja preparado. A verdade sobre Melquisedeque pode te surpreender e mudar sua visão sobre a conexão entre o Antigo e o Novo Testamento. Vamos mergulhar nessa história fascinante e entender por que ele ainda é importante para nós hoje. A Bíblia está cheia de histórias sobre poderosos reis, genealogias vastas, suas conquistas e detalhes de seus reinados. No entanto, Melquisedeque aparece na narrativa bíblica de uma maneira completamente diferente. Ele surge do nada, sem introdução, sem origem, sem um contexto histórico detalhado. Mas quem foi esse misterioso rei e por que sua breve aparição tem tanto peso na espiritualidade bíblica? Melquisedeque é mencionado pela primeira vez em Gênesis 14, 18 e 20. Nesse momento, Abraão, ainda chamado de Abrão, acaba de vencer uma batalha contra poderosos reis que haviam capturado seu sobrinho Ló. De repente, Melquisedeque aparece, trazendo pão e vinho para Abraão, e recebendo dele o dízimo de tudo que ele conquistou. Mas há algo muito curioso nesse encontro. Melquisedeque não é apresentado da maneira usual. Ao contrário de outros reis mencionados na Bíblia que são identificados por sua origem, descendência e territórios, não sabemos de onde veio Melquisedeque. O texto apenas diz que ele era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, Gênesis 14 horas e 18. Não sabemos quem eram seus pais ou qualquer detalhe sobre sua origem. Isso é extremamente incomum nas Escrituras, onde as genealogias são de grande importância. O fato de ele ser chamado de rei de Salém também é intrigante. O nome Salém pode estar relacionado à antiga cidade de Jerusalém, mas o texto não especifica claramente esse lugar. Isso levanta algumas questões. Ele era o rei de uma cidade terrena ou seu reinado tinha um significado mais profundo e espiritual? Além disso, ele não era apenas um rei, mas também sacerdote do Deus Altíssimo, o que é impressionante, pois, naquela época, sacerdotes e reis tinham papéis diferentes e separados. Os sacerdotes normalmente eram descendentes de Levi, como aconteceria mais tarde, mas Melquisedeque aparece exercendo ambas as funções ao mesmo tempo. Como isso era possível? Outra característica impressionante é como ele aparece e desaparece rapidamente da narrativa. Após esse breve encontro com Abraão, Melquisedeque desaparece das Escrituras, sendo mencionado novamente muito mais tarde nos Salmos e na Epístola aos Hebreus. A falta de informações fez com que muitos estudiosos e religiosos se perguntassem: ele era um homem comum ou alguém maior? Algumas interpretações sugerem que Melquisedeque poderia ser um anjo, enviado com um propósito específico. Outros acreditam que ele foi apenas um rei humano que desempenhou um papel único na história bíblica. O que sabemos com certeza é que Melquisedeque não era um personagem comum. Sua aparição repentina e seu desaparecimento inexplicável fazem dele um dos personagens mais misteriosos da Bíblia. Seu papel como rei e sacerdote ao mesmo tempo desafia a compreensão tradicional da época. Mas se a Bíblia menciona isso, mesmo que de forma breve, isso indica que sua existência tinha um grande propósito. E esse propósito se torna ainda mais evidente quando olhamos para outros momentos em que seu nome aparece nas Escrituras. Melquisedeque surgiu do nada, mas sua presença tem um profundo significado. Isso vai muito além do que podemos imaginar. Seu nome, seu reinado e sua bênção sobre Abraão apontam para algo muito maior, algo que impacta diretamente nossa fé até hoje. E isso nos leva à próxima questão importante: como ele se tornou sacerdote do Deus Altíssimo antes da lei de Moisés? O que isso significa? Como alguém pode ser sacerdote sem seguir as regras estabelecidas para os sacerdotes? A história de Melquisedeque já impressiona pelo fato de ele ter surgido do nada como um rei misterioso, mas há um detalhe que torna sua história ainda mais intrigante. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo antes da lei de Moisés, e isso levanta uma questão fundamental. Como poderia existir um sacerdote legítimo de Deus sem que houvesse uma lei estabelecendo essa função? Para entender a importância dessa afirmação, devemos lembrar que o sacerdócio, como é conhecido na tradição judaica, foi formalizado apenas séculos depois, pela linha de Arão, irmão de Moisés. Antes da lei de Moisés, Israel não tinha uma estrutura sacerdotal organizada. No entanto, Melquisedeque já estava exercendo essa função de forma autônoma, independentemente da linhagem de Levi, o que parece ser um grande mistério na narrativa bíblica.
A Bíblia não explica como Melquisedeque se tornou sacerdote ou quem o designou. Ele simplesmente já era sacerdote quando aparece na história de Abraão. Isso nos leva a um momento ainda mais profundo: se ele não era da linhagem de Levi, isso significa que existia um outro tipo de sacerdócio antes da instituição do sistema que Deus estabeleceu com Moisés. Isso faz de Melquisedeque único, pois ele representava um sacerdócio superior e eterno, que mais tarde será usado para descrever Jesus Cristo. Na Epístola aos Hebreus, o autor faz uma comparação direta entre Melquisedeque e Cristo. Jesus não veio da linha de Levi, mas foi designado sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E o que isso significa para nós? Primeiro, isso mostra que o relacionamento entre Deus e as pessoas não depende exclusivamente da lei de Moisés. Antes mesmo da estrutura religiosa oficial de Israel, Deus já havia estabelecido sacerdotes para interceder por seu povo. Isso nos ensina que Deus não está limitado por regras humanas ou sistemas religiosos. Ele escolhe e estabelece aqueles a quem deseja usar para cumprir seus propósitos. Em segundo lugar, Melquisedeque aponta diretamente para Cristo. O fato de ele ser sacerdote sem origem, sem começo e sem fim registrados nas Escrituras fez com que muitos estudiosos vissem nele uma representação de Cristo antes de sua encarnação. Como Melquisedeque, Cristo se tornou sacerdote não por sua descendência, mas por escolha divina. Além disso, Melquisedeque não era apenas sacerdote, mas também rei, o que é essencial. Na ordem levítica, sacerdotes e reis desempenhavam papéis completamente diferentes. Nenhum rei de Israel podia ser sacerdote, e nenhum sacerdote podia ser rei. Mas Melquisedeque combinou ambas as funções. Cristo, a quem chamamos Rei dos Reis e Sumo Sacerdote Eterno, é a realização perfeita dessa combinação. Outro aspecto importante é que Melquisedeque servia a El-Elyon, o Deus Altíssimo, o que confirma que ele não era sacerdote de algum deus pagão, mas do verdadeiro Deus. Isso indica que mesmo fora da linhagem de Israel, Deus já estava trabalhando no mundo e levantando pessoas fiéis para cumprir seu plano. Mas se Melquisedeque já era sacerdote antes da lei, isso significa que o sacerdócio que veio com Moisés foi temporário, e que algo maior estava por vir. Isso nos leva a entender por que Jesus é chamado de sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque em Hebreus 7:17, e não segundo a ordem levítica. Essa conexão entre Melquisedeque e Cristo nos ensina algo muito importante: o plano de Deus sempre superou as leis humanas e os sistemas religiosos. Antes da lei de Moisés, já existia um sacerdócio eterno que apontava para Cristo. Mas se Melquisedeque foi tão importante, por que a Bíblia fala tão pouco sobre ele? Isso é o próximo mistério que precisamos resolver. A figura de Melquisedeque se torna ainda mais intrigante quando olhamos para o Novo Testamento. Na Epístola aos Hebreus, ele é descrito como uma representação de Cristo, o Messias profético. O que isso realmente significa? Qual é a conexão entre Melquisedeque e Jesus? Para entender essa conexão, precisamos voltar ao que já sabemos sobre Melquisedeque. Ele era rei e sacerdote ao mesmo tempo, o que é extremamente incomum, pois, no sistema de Israel, essas funções eram separadas. Ele aparece sem genealogia, sem menção de pais ou mães, o que é incomum para qualquer personagem bíblico. Seu sacerdócio não tem começo nem fim, sugerindo um sacerdócio eterno, o que, como a Bíblia afirma, também se aplica a Cristo. Melquisedeque abençoou Abraão, o patriarca do povo de Deus, demonstrando autoridade espiritual superior. Essas características não são acidentais. Em Salmo 110, escrito muito antes de Jesus vir ao mundo, está profetizado que o Messias seria sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Esse salmo é uma profecia messiânica diretamente relacionada a Jesus. Aqui vemos que Cristo não seria sacerdote segundo a ordem levítica, mas segundo a ordem de Melquisedeque, um sacerdócio eterno e independente da linhagem de Arão. O autor de Hebreus aprofunda essa conexão em Hebreus 7:3, onde descreve Melquisedeque como sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida, mas feito semelhante ao Filho de Deus. Essa descrição fez muitos estudiosos e teólogos se perguntarem: Melquisedeque foi um homem comum ou uma manifestação de Cristo antes de sua encarnação? Muitas pessoas acreditam que Melquisedeque foi simplesmente um rei humano escolhido por Deus para um propósito específico. No entanto, existe outra interpretação que sugere que ele poderia ter sido uma teofania, uma aparição de Cristo antes de sua vinda ao mundo. Se olharmos para Jesus, veremos que ele também não pertence à tribo de Levi, mas foi declarado sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque,
Hebreus 7:17. Isso significa que o sacerdócio de Jesus não se baseia na lei de Moisés, mas em uma ordem espiritual superior e eterna. Ao contrário dos sacerdotes levitas, que precisavam oferecer sacrifícios repetidamente, Jesus ofereceu o sacrifício único e perfeito, dando sua vida na cruz. Esse sacrifício não apenas substituiu o sacerdócio levítico, mas o substituiu completamente. A conexão entre Melquisedeque e Jesus nos ensina que o plano de Deus sempre esteve além das leis humanas e dos sistemas religiosos. Mesmo antes da lei de Moisés, já existia um sacerdócio eterno que apontava para Cristo. Mas se Melquisedeque foi tão importante, por que seu nome quase não aparece na Bíblia? Essa é a próxima questão que precisamos resolver. A figura de Melquisedeque é misteriosa, intrigante e cheia de significado espiritual. Contudo, uma grande questão se destaca: por que ele é tão pouco mencionado nas Escrituras? Se ele era o sacerdote do Deus Altíssimo e uma figura tão significativa para o entendimento do sacerdócio de Cristo, por que a narrativa bíblica esconde sua história? Melquisedeque aparece diretamente em apenas 3 livros da Bíblia: Gênesis, Salmos e a Epístola aos Hebreus. Sua primeira aparição é breve, em Gênesis 14, 18-20, onde ele abençoa Abraão e recebe o dízimo de tudo. Depois disso, seu nome não é mais mencionado até muitos séculos depois, em Salmo 110, 4, onde Deus afirma que o Messias será sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Somente no Novo Testamento, na Epístola aos Hebreus, seu nome é novamente citado, agora como uma figura-chave para entender o sacerdócio de Jesus. Mas por que essa lacuna? Por que Melquisedeque desaparece tão repentinamente da narrativa bíblica? Existem algumas possíveis explicações. A primeira é que Deus revelou Melquisedeque apenas quando necessário, como um momento crucial no plano da redenção. Sua breve, mas impressionante, aparição foi suficiente para estabelecer o padrão profético do sacerdócio eterno de Cristo. Não precisava ser amplamente discutido, pois sua função era simbólica e espiritual, não política ou histórica como outros sacerdotes e reis de Israel. Outra explicação é que Melquisedeque pertencia a um tipo diferente de sacerdócio que não seria totalmente compreendido até o advento de Jesus. A Bíblia se concentra na linhagem levítica no Antigo Testamento, pois essa era a base da aliança de Moisés. Só no Novo Testamento, quando Cristo se revela como o verdadeiro sacerdote eterno, a importância de Melquisedeque torna-se evidente. Além disso, há algo intrigante na forma como Deus trabalha na história. Ele frequentemente permite que mistérios permaneçam ocultos até o momento certo para revelá-los. Isso acontece várias vezes nas Escrituras, como em profecias messiânicas que só foram entendidas depois da vinda de Cristo. O mesmo pode ter ocorrido com Melquisedeque, uma revelação que só ganha pleno significado no futuro, com a vinda de Cristo. Outro ponto importante é que a Bíblia não registra todos os detalhes históricos, mas foca no que é essencial para o plano de Deus. O fato de Melquisedeque não ser mencionado nas genealogias, não ter uma longa história registrada, nem ser mencionado sobre sua morte, reforça a ideia de que sua presença na Bíblia não tinha a intenção de contar sua biografia, mas de apontar para algo maior. Se pararmos e refletirmos sobre isso, veremos que isso nos ensina algo sobre como Deus age em nossas vidas. Ele nem sempre nos dá respostas imediatas para todas as nossas perguntas. Existem mistérios que só se tornam claros com o tempo, quando estamos prontos para compreendê-los. A escassez de informações sobre Melquisedeque na Bíblia não diminui sua importância. Pelo contrário, aumenta sua profundidade e significado espiritual. Se Deus menciona Melquisedeque somente no momento certo, isso porque sua pessoa está diretamente ligada à revelação progressiva do plano divino. O fato de Melquisedeque ser o sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque é a chave para entender a influência dessa figura misteriosa até os dias de hoje. Quando a Bíblia diz que Melquisedeque era um sacerdote eterno, isso tem um enorme peso. Diferente dos sacerdotes comuns, que pertenciam à tribo de Levi e tinham um tempo limitado de serviço, Melquisedeque não tem origem registrada, nem fim, e seu sacerdócio nunca termina. O que isso significa na prática? Primeiro, precisamos entender o conceito de sacerdócio na Bíblia. Um sacerdote era aquele que intercedia entre Deus e as pessoas, oferecendo sacrifícios e guiando a adoração. No Antigo Testamento, Deus estabeleceu um sacerdócio especial na tribo de Levi, através de Arão e seus descendentes. Esse sistema existiu e funcionou conforme a lei de Moisés. No entanto, havia um grande problema. Os sacerdotes levitas eram imperfeitos e mortais. Precisavam constantemente oferecer sacrifícios,
pois seus próprios pecados e os pecados do povo nunca eram totalmente perdoados. Além disso, todos eles morriam e precisavam ser substituídos. O sacerdócio levítico era temporário e limitado. Mas o sacerdócio de Melquisedeque não se baseava na origem, na idade ou na lei humana. Ele simplesmente foi sacerdote porque Deus o escolheu, e a Bíblia não menciona seu nascimento nem sua morte, criando a impressão de que ele seria sacerdote para sempre. Essa ideia de sacerdócio eterno é fundamental para entender Jesus Cristo. Em Hebreus 7, 24 e 25, é dito que Jesus tem um sacerdócio eterno porque ele vive para sempre e intercede por nós constantemente, assim como Melquisedeque. Cristo não pertence à tribo de Levi, mas foi escolhido diretamente por Deus para ser o eterno sumo sacerdote. E qual é a diferença entre esse sacerdócio eterno e o sacerdócio da lei de Moisés? O sacerdócio de Cristo é perfeito, enquanto os sacerdotes levitas precisavam oferecer sacrifícios constantemente. Jesus fez um sacrifício único e perfeito, dando sua vida na cruz. Isso não só substituiu o sacerdócio levítico, mas o anulou completamente. A conexão entre Melquisedeque e Cristo nos ensina que o plano de Deus sempre superou as leis humanas e os sistemas religiosos. Mesmo antes da lei de Moisés, já existia um sacerdócio eterno que apontava para Cristo. Mas se Melquisedeque foi tão importante, por que seu nome quase não aparece na Bíblia? Essa é a próxima questão que precisamos resolver. A figura de Melquisedeque é misteriosa, intrigante e cheia de significado espiritual. Contudo, uma grande questão se destaca. Por que ele é tão pouco mencionado nas Escrituras? Se ele era o sacerdote do Deus Altíssimo e uma figura tão significativa para o entendimento do sacerdócio de Cristo, por que a narrativa bíblica esconde sua história? Melquisedeque aparece diretamente em apenas 3 livros da Bíblia: Gênesis, Salmos e a Epístola aos Hebreus. Sua primeira aparição é breve, em Gênesis 14, 18-20, onde ele abençoa Abraão e recebe o dízimo de tudo. Depois disso, seu nome não é mais mencionado até muitos séculos depois, em Salmo 110, 4, onde Deus afirma que o Messias será sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Somente no Novo Testamento, na Epístola aos Hebreus, seu nome é novamente citado, agora como uma figura-chave para entender o sacerdócio de Jesus. Mas por que essa lacuna? Por que Melquisedeque desaparece tão repentinamente da narrativa bíblica? Existem algumas possíveis explicações para isso. A primeira é que Deus revelou Melquisedeque apenas quando foi necessário, como um momento-chave no plano da redenção. Sua breve, mas impressionante, aparição foi suficiente para estabelecer o padrão profético do sacerdócio eterno de Cristo. Não precisávamos de mais menções porque sua função era simbólica e espiritual, não política ou histórica como outros sacerdotes e reis de Israel. Outra explicação é que Melquisedeque pertencia a um tipo diferente de sacerdócio que não seria totalmente compreendido até a vinda de Jesus. A Bíblia foca na linhagem levítica no Antigo Testamento, porque ela era a base da aliança de Moisés. Apenas no Novo Testamento, quando Cristo se revela como o verdadeiro sacerdote eterno, a importância de Melquisedeque se torna mais clara. Há algo profundamente intrigante sobre como Deus trabalha na história. Ele frequentemente permite que certos mistérios permaneçam ocultos até que seja o momento adequado para revelá-los. Isso ocorre várias vezes nas Escrituras, como em profecias messiânicas que só foram entendidas depois da vinda de Cristo. O mesmo pode ter acontecido com Melquisedeque. Ele foi uma revelação que só teria pleno significado no futuro, quando Cristo viesse ao mundo. Isso nos leva à questão fundamental. Será que a Bíblia, ao falar de Melquisedeque de forma tão concisa, não está nos ensinando que nem tudo precisa ser revelado de imediato? Há tempos na nossa caminhada com Deus em que apenas fragmentos de sua verdade nos são mostrados, e o restante será revelado quando estivermos prontos para compreender. A história de Melquisedeque, portanto, nos ensina a confiar em Deus e aceitar que seu plano se desenrola de acordo com sua própria sabedoria e cronologia. Outro ponto importante é que a Bíblia não se preocupa em registrar todos os detalhes históricos, mas sim os aspectos que são essenciais para o plano divino. O fato de Melquisedeque não ser mencionado nas genealogias, não ter uma longa história registrada e não ser citado em relação à sua morte, reforça a ideia de que sua aparição na Bíblia não tinha a intenção de relatar sua biografia, mas sim de apontar para algo muito maior. A ausência de detalhes sobre sua vida não diminui sua importância. Pelo contrário, dá-lhe um significado mais profundo, sugerindo que Melquisedeque representa um sacerdócio que transcende o tempo e as limitações humanas. Se refletirmos sobre isso,
veremos que Deus age da mesma forma em nossas vidas. Ele nem sempre nos dá todas as respostas de imediato, e pode haver momentos de nossa vida em que Ele só revela parte do seu plano. Em vez de ficarmos ansiosos por respostas imediatas, somos convidados a confiar em sua sabedoria e esperar que Ele revele a verdade na hora certa. A brevidade das informações sobre Melquisedeque nos lembra que, muitas vezes, Deus permite que certas verdades permaneçam ocultas até que estejamos prontos para compreendê-las plenamente. Essa escassez de informações não diminui a importância de Melquisedeque. Pelo contrário, aumenta a profundidade e o significado espiritual de sua figura. Deus revelou Melquisedeque em um momento-chave, e ele fez isso de forma enigmática, porque sua história era apenas um vislumbre do que estava por vir. O sacerdócio eterno de Cristo foi prefigurado por Melquisedeque, e sua existência misteriosa e sem fim é um reflexo do sacerdócio eterno de Cristo, que nunca terá fim. A presença de Melquisedeque nas Escrituras é uma lembrança de que Deus trabalha além das limitações humanas e das regras estabelecidas, mostrando-nos que seu plano vai muito além do que conseguimos compreender com a visão limitada que temos. Agora, com isso em mente, podemos fazer uma reflexão mais profunda sobre a importância de Melquisedeque em nossas vidas. O fato de ele ser apresentado como sacerdote eterno, sem origem nem fim, é uma poderosa lição sobre a eternidade de Cristo. Se Jesus é sacerdote para sempre, como Melquisedeque, isso significa que nunca estaremos sozinhos. Cristo, nosso eterno sumo sacerdote, intercede por nós diante de Deus a todo momento. Essa verdade deve nos dar confiança e segurança, sabendo que, enquanto vivemos, temos um defensor contínuo diante de Deus. Isso nos leva à última grande lição. Melquisedeque, e sua relação com Cristo, nos ensina a confiar no plano divino e a entender que o sacerdócio de Cristo não depende de linhagens humanas ou de sistemas religiosos. Ele veio para estabelecer uma nova maneira de se relacionar com Deus, onde nossa conexão com Ele não está mais limitada por rituais ou regras, mas é fundamentada na fé em Jesus Cristo, nosso eterno intercessor. A história de Melquisedeque nos desafia a viver em obediência, a reconhecer a soberania de Deus e a confiar no seu plano para nossas vidas, mesmo quando não entendemos completamente o que ele está fazendo. Agora, a questão é, como a história de Melquisedeque pode impactar sua vida espiritual? Você já reconheceu Jesus como seu eterno sumo sacerdote, intercedendo por você a todo momento? A compreensão dessa verdade pode transformar sua relação com Deus, ajudando a viver uma fé mais profunda, baseada não em regras externas, mas em uma conexão pessoal com Cristo. A história de Melquisedeque nos ensina que devemos viver com essa confiança e esperança, sabendo que o plano de Deus para nós é eterno e perfeito. Continua firme. Um abraço do canal Consciência Universalista.